tudo bom? Hoje eu vou fazer continuidade ao vídeo anterior do Indux, certo? Onde eu falei pra vocês como foi o resultado, né? Do que tinha acontecido após o Indux, foi o resultado que eu engravidei. E hoje eu vou falar sobre o que aconteceu depois. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, porque eu quero contar mais em detalhes pra vocês, tudo que aconteceu, tudo certinho. Então, se eu ver que ficar muito grande, eu vou dividir em duas partes, certo? Então vamos começar. Então, como eu parei no vídeo anterior, eu engravidei, tudo certinho. No dia 28 eu peguei o meu positivo no beta, né? E então, do dia 28 pra lá, eu fiquei normal, fiquei assim, né, curtindo aí essa gravidez tão desejada. Então, depois disso, no dia... isso foi na terça-feira, dia 28, quando foi no sábado, dia 1º de maio, comecei a dar uma cólica mais forte. Eu já tava com cólica, mas aquela cólica bem de leve. Aí no sábado, dia 1º, começou a aumentar um pouquinho essa cólica. E começou a sair pequenas rajadas de sangue. E eu fiquei meio apreensiva, mas eu pensei, deve ser normal, né? Ainda não procurei ajuda médica. No domingo, no dia 2, começou a sair um pouco mais de rajadas de sangue e a cólica continuou. Aí eu falei, bom, isso acho que não tá certo, vou procurar uma ajuda médica. Eu fui no hospital, maternidade aqui da minha cidade, né? Onde atende meu plano. E lá tava muito cheio, enfim, eu fui atendida. Só que demorou mais ou menos mais de 2 horas pra me ser atendida. Chegando lá, foi uma médica, obstetra, que me atendeu. Foi super mal educada comigo, mal olhou na minha cara, disse que era normal, virou pra mim e falou que isso era gravidez, que gravidez não era doença, que eu podia continuar com a minha vida normalmente, que isso era normal. O que não podia acontecer era sair sangue de vazar. Dessa forma que ela falou pra mim. E fui embora, né? Fiquei com aquilo na cabeça, mas fui embora. Quando foi no sábado, quando foi na segunda, começou a aumentar do que era rajada, já começou a vir um sangue ralinho. E na terça-feira aí começou a sair sangue mesmo. Aí eu comecei a ficar desesperada. Só que na terça-feira, que foi dia 5 de maio, eu já tinha agendado uma consulta com a minha ginecologista. Porém, a minha ginecologista, ela é obstetra, mas ela não exerce essa função, digamos, de obstetra. Ela não atende gestante, ela só atende ginecologia com mulheres normais, digamos, né? Não estando gestantes. Mas mesmo assim eu fui, já estava agendada, porque eu estava fazendo novamente os exames de rotina, né? Aconteceu de eu engravidar. E aí eu fui e ela me disse também pra mim que era normal, algumas mulheres sangram, não quer dizer que seria aborto, mas também não descartaria uma possibilidade de aborto. E fui fazer o ultrassom, né? Que também já estava agendado, ainda bem, né? Aí no ultrassom, deu tudo certo, vou mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra ver. Deu que eu estava de 4 semanas, aproximadamente. Vou mostrar aqui pra vocês. Não sei se vai dar pra ver. Aqui embaixo, tá dizendo que tá de 4 semanas. E aí diz assim, né? Gestação inicial, tópica, compatível com aproximadamente 4 semanas. Ainda não visibilizado o embrião, só deu para ver o saco gestacional. Não deu para ver a vesícula vitelínica, membrana aminoática também não, e o embrião também não, né? Então, assim, a médica olhou e me disse, tá tudo normal, tá tudo certo. Então, você vai para casa, aguarda. Início eu já estava com cólica, a cólica só aumentando. E o sangramento também. E aí ela me disse, aí você vai pra casa e não me passou, eu pedi pra ela me passar atestado pra mim ficar de repouso, não me passou. Só me disse que se continuasse a aumentar o sangramento, que eu voltasse, procurasse ajuda médica novamente. Fui pra casa, eu cheguei em casa, por volta aí de 5 horas,
e deitei no meu quarto para descansar. E quando foi cerca de 7 horas, mais ou menos, que eu levantei para ir no banheiro, eu percebi que o sangue já estava intenso, estava começando a querer dar hemorragia já, sabe? Tava um sangue muito intenso de pingar, assim, e eu tava usando absorvente normal, e já tinha vazado o absorvente, tá? E eu fui tomar banho pra trocar de roupa, e tava pingando, assim, tava pingando. Quem já deu hemorragia, eu no caso já dei hemorragia quando eu era mais jovem, quando veio a minha menstruação, eu dei hemorragia e eu sei como é. E pingava assim, pingava que se eu não limpasse ali, escorria pelas pernas. E aí eu logo liguei pro meu esposo, que ele tava na faculdade, e ele veio, largou tudo e veio pra me levar no hospital. Aí eu pensei, eu não vou voltar no hospital que eu fui maltratada no domingo e que estava lotado, vou no outro hospital. Aí eu fui no outro hospital, maternidade pública, aqui da minha cidade. Chegando lá, eu fui atendida rapidamente, fui muito bem atendida. Aí o médico que estava de plantão me atendeu. E aí ele se assustou um pouco com a quantidade de sangue que estava saindo, que ele pediu para me examinar, para ver se o colo do útero estava fechado, né? E quando ele viu a quantidade de sangue que estava saindo, ele já ficou preocupado, nem fez o exame, já me passou logo para fazer ultrassom. E fui fazer ultrassom, já muito nervosa, chorando muito, eu fui fazer o ultrassom. Aí nesse ultrassom também deu tudo normal, vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Aqui diz que eu estava de 5 semanas aproximadamente, no outro tinha dado no mesmo que eu tinha feito mais cedo, tinha dado aproximadamente 4 semanas, esse deu aproximadamente 5 semanas, tá? E aqui eu vou ler pra vocês, que acho que não vai dar pra ver aí muito bem. Até aqui, né? Observa-se o saco gestacional tópico irregular, que mede 5 milímetros de diâmetro. Em seu interior, observa-se vesícula vitelina. Lembra que no outro que eu fiz mais cedo, né? Não tinha visualizado a vesícula, né? E nesse aqui já deu pra visualizar. E embaixo também diz, não há sinais de descolamentos. Embaixo tá lá, na idade gestacional estimada, 5 semanas. Beleza, tava tudo normal, deu pra ver tudo certinho o saco gestacional. Vou ver se dá pra vocês verem aqui, ó, a bolotinha. Né? Só dava pra ver o saco gestacional, mas tava, segundo o médico, tava tudo perfeito. E ele virou pra mim e falou, eu não sei te dizer de onde é esse sangramento, pode ser que seja alguma coisa interna, até do seu útero mesmo, só sei te afirmar que não é do seu bebê. E me passou repouso absoluto, me deu um atestado de 3 dias para ficar em casa, e pediu que eu só ficasse deitada, com as pernas para cima, e me passou repouso absoluto. E me disse, olha, se até sexta-feira o seu sangramento não parar, você volta aqui pra gente voltar a te examinar, voltar a fazer o ultrassom e tentar descobrir o porquê desse sangramento. Aí fui pra casa, cheguei em casa, deitei, e aí antes de dormir, cerca de 10h30, mais ou menos pra 11 horas, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, que eu sentei no vaso, saiu um coágulo de sangue. Saiu mais ou menos assim. E como caiu diretamente no vaso, não deu pra ver se era sangue, o que era, se tinha alguma coisa a mais. E aí eu já pensei que eu já tinha perdido ele mesmo. Chamei meu marido, ele olhou e tentando me acalmar, me disse, não, pode ser só coágulo de sangue mesmo, que você sangrou muito, pode ter coagulado lá dentro, algo do tipo. O médico pediu pra esperar, vamos esperar. Nisso eu já fui dormir, já meio que colocada na cabeça que eu tinha perdido. E aí, consegui dormir. Quando foi na quarta-feira, no dia seguinte, de manhã, quando eu acordei e levantei para ir no banheiro, saiu de novo outro coágulo do mesmo jeito, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Apenas pensei, não, pronto, eu perdi mesmo meu bebê, já comecei a chorar e tudo, desesperar. Mas pensei, eu não vou ainda no hospital porque pediu para aguardar, vou continuar em repouso. E assim eu continuei até sexta-feira. Só que depois que saiu esse coágulo na quarta-feira,
A cólica diminuiu um pouco e o sangramento também diminuiu um pouco. Aí já fiquei mais assustada ainda, né? Pensei, abortei e já tá cicatrizando, digamos, né? E aí, só que eu esperei, né? Esperei eu dar até sexta-feira. Aí na sexta-feira o sangramento ainda continuava, lógico que tava já bem mais fraco, né? E aí, mas mesmo assim não tinha parado, eu voltei lá no mesmo hospital, na mesma maternidade pública. Chegando lá, eu fui atendida por uma médica também super mal educada. Aí me passou o ultrassom, só que ela não queria me passar. E aí eu insisti, falei, não, mas saiu os coágulos e tudo, eu tô preocupada, eu quero saber se tá tudo bem. Aí ela, então eu vou te passar o ultrassom pra confirmar o aborto, então. Falou desse jeito pra mim, a pessoa que já está abalada, escutar isso de uma médica, uma pessoa que está ali pra te ajudar, não é nada fácil. E meu marido não estava comigo porque eles não deixam entrar acompanhante lá, nesse hospital. E, tipo, nossa, assim, você se sente muito, muito ruim. Só quem passou por isso pra saber, né? E aí eu fui fazer ultrassom. Aí nesse ultrassom, ele estava... Já não deu pra ver, né? O médico que fez, inclusive o médico também não foi muito educado comigo. Ele virou pra mim e disse, olha, eu não tô vendo nada aqui, não tô vendo bebê nem no seu útero, nem fora do seu útero. E aí eu já comecei a chorar, desesperar lá mesmo. E aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, não tá escrito, aborto confirmado, nada, mas só diz aqui que já tá ultrassom pélvica transvaginal normal. Não diz mais nada, né? Viu saco gestacional nem nada. Aí lá embaixo diz, né? Exame ultrassonográfico pélvico com pequena quantidade de líquido livre em fundo de saco gestacional. Mas aí ele já tinha me dito que não tinha nada realmente, tá? Aí eu voltei na médica e ela havia me passado também um exame de urina, porque eu estava com muita dor aqui no rim direito e tava com certa ardência para fazer xixi. Então ela me passou o exame de sangue. E aí eu fiz o exame de sangue, não, desculpa, de urina. E aí eu voltei lá na médica já com o exame de urina pronto e o ultrassom.